Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Muitos têm feito essa pergunta. Ao lermos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas é dito: mas ele se afastava para lugares solitários e conversava com Deus. Lucas 5:16. Se Jesus é Deus, não estaria ele conversando consigo mesmo? É uma pergunta interessante que nos leva a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Há um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que há três deuses, mas um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e mesmo assim é um único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviado pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro desse entendimento, surge uma pergunta que intriga muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério e missão terrena de Jesus. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos examinar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Acompanhe-nos enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é algo extraordinário e único, porque é tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que apenas Deus pode fazer, como milagres especiais e salvar pessoas de maneira única. Mas ele também é 100% humano. Ele sentia fome, experimentava dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque nos ajuda a entender como Jesus poderia realizar coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É ao entender tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele cumpriu por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, dependência do Pai. Jesus viveu de uma maneira que mostrou que não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto faz, o Filho o faz igualmente. João 5:19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seus pais e não tenta fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficavam realmente difíceis, pouco antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orava intensamente. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram a ele que os ensinasse a orar. Ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano.
Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes entrar em tentação. Lucas 11, versículos 1 ao 4. Nesta simples oração conhecida como oração do Senhor, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre tudo, dizendo que o nome dele é especial, pedindo o que precisamos, pedindo perdão pelos erros que cometemos e pedindo ajuda para viver corretamente. Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era a expressão de emoção e necessidade humana. Jesus nos mostrou que ele experimentava emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras como ele expressou essas características humanas: tristeza e angústia. Em um jardim chamado Getsemane, que é como um parque tranquilo, cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, do tipo que sentimos quando o coração está tão pesado que é difícil carregar. A Bíblia diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que ele disse que quase poderia matá-lo. Andou um pouco mais para a frente, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Este cálice do qual ele falava era como um símbolo para a tarefa difícil que ele sabia que tinha que fazer, morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria. Buscando força e orientação. Em outra parte da Bíblia, Lucas 6, versículos 12 e 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma decisão importante, escolhendo seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite toda conversando com Deus. Não foi apenas um papo rápido, mas horas pedindo ajuda e orientação. Ao orar a noite toda, Jesus mostrou que também precisava de apoio, sabedoria e força, e encontrou isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que está tudo bem para nós fazer o mesmo quando enfrentamos momentos difíceis ou decisões importantes, cumprindo a justiça humana, vivendo a vida humana perfeita que não poderíamos. Quando nos aprofundamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar. Ele viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que achamos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus: durante os dias da sua vida na terra, ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Assim aconteceu com Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das dificuldades que enfrentou. Suas orações não eram apenas sussurros silenciosos, mas apelos apaixonados repletos de lágrimas genuínas.
No entanto, ele sempre seguiu as ordens, independentemente do preço. Filipenses 2:8 acrescenta outra dimensão a isso, dizendo: e ao se manifestar como ser humano, rebaixou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não